Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Boa noite, né? Sejam bem-vindos todos que estão aqui com a gente de novo. Mais um episódio do Reflexões Parentais e com temas que são tão importantes agora no começo do ano, né? A gente está aqui numa sequência falando sobre bullying. Então, nosso primeiro episódio foi como a gente fortalecer a autoestima dos nossos filhos para que eles consigam se proteger, né, em relação ao bullying. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente consegue descobrir que o nosso filho está sofrendo bullying. Eu acho que esse é o medo de todas as mães, né, meninas? Primeiro eu quero falar um oi, depois a gente começa com o assunto. Quero escutar a voz de vocês. Oi. Oiê! Oi. Está nos ouvindo? E aí a gente está aqui, ó, como papel de mãe, né? Pensando como que eu vou saber. E aí a gente vai trazer algumas dicas, né? Então, primeiro, mudança de comportamento, né, meninas? Eu acho que esse é o principal sinalizador. A gente tem que estar atenta e percebendo qualquer mudança que possa sinalizar que tem alguma coisa ali que não está funcionando. Eu li um artigo essa semana também que fala muito de quando, principalmente crianças que estão ali na Fundamental 1, né, os menorzinhos, que começam a assumir coisas da escola, então começa a falar, perdi isso, sumiu aquilo, toda hora some alguma coisa, então dá uma atenção ali se não está acontecendo alguma situação na escola de bullying, onde toda hora é o perseguido, pega a bolsa, esconde, pega o caderno, esconde, pega a mochila, esconde, se não está tendo machucado demais, roxos demais, está sendo empurrado, né, está sofrendo essa... É que a gente está abordando, nesse caso específico, um bullying mais físico, né, que pode estar apanhando, pode estar sendo intimidado, se está chorando, se está sempre reclamando que está com uma dor para não ir para a escola, ai, com dor de cabeça, mas estou com dor de barriga. São sinalizadores que a gente precisa dar uma atenção, né? A gente começa a perceber que ele não está mais tão animado. O que você comentou, né? A mudança de comportamento, a gente tem que ficar atenta. Se a gente percebe que antes a criança estava animada para ir para a escola e de repente começa a inventar desculpa para faltar, né? Chega da escola mais desanimado, se a gente percebe que ele está mais irritado, a mudança de comportamento, assim, às vezes ela é sutil, mas a gente precisa ficar atento, né? Porque esse é um dos primeiros sinais. Sim, sabe que vocês falando aí, veio assim na mente, né? O meu filho Gabriel, hoje ele já está praticamente 24 anos e foi ali logo, ele estava com uns 4 aninhos, 4 e meio, que ele foi a primeira vez para a escola, né? E aconteceu uma situação que a gente pensa, né, que os pequenininhos não sofrem bullying e tal, né? E na época nem eu falava que aquilo era bullying, né? Não usava muito esse termo, né? Mas ele começou a frequentar a escola, estava indo tudo muito bem, e de repente, na hora de almoçar, ele não queria almoçar, se vê uma mudança de comportamento, ele não queria almoçar, ele não queria botar a roupinha da escola. Teve dia dele se esconder debaixo da mesa, porque ele não queria ir para a escola. E eu não entendi aquilo. Não entendi, eu achava que era porque ele queria ficar comigo, como eu estava grávida da Sofia, eu ficava achando que era por conta da gravidez e tal. E aquilo, eu tentei fazer com que ele fosse para a escola, eu acho que ali ainda uns 4 meses, com muita luta, até que deu meio do ano, nas férias, e eu acabei tirando, porque estava muito sofrimento para ele e para mim. Tirei da escola, esperei passar um tempo depois e voltei. Aliás, eu acho que ele não tinha... ele não estava na fase obrigatória ainda de ir para a escola, porque eu esperei passar o meio ano. Então, não tinha 4 ainda, é um pouquinho mais novo. Enfim, e mais tarde, quando ele sabia contar, ele veio me contar que o dono daquela escola... Aliás, o filho da dona daquela escola que ele estava frequentando... brigava com ele todos os dias, e a dona da escola não fazia nada, e nem a professora e nem ninguém, né? Então, a gente observar isso, né? Que às vezes a gente pensa que é porque é pequenininho, não está acontecendo nada, e às vezes a gente está achando que esse menino está com frescura, não quer ir para a escola. E claro, a gente também saber
observar o que é. Mas eu, naquele momento, eu não consegui ver. Muito tempo depois, ele já grande, já, sei lá, com seus 10 anos, ele veio me contar o que acontecia. Muito provavelmente porque, e aqui me expondo também, porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, eu não estudava sobre parentalidade, eu não estudava nada. Eu tinha o desejo de ser uma boa mãe, como todas nós, mas eu não tinha esse ambiente seguro para que ele pudesse me contar. Eu só criticava que ele não queria ir para a escola e eu Era fazia de frescura, né? tudo, que era frescura, e eu fazia de tudo para que ele fosse para a escola, né? Então, era um sinal muito claro de que ele estava sofrendo bullying, só que eu não via, né? É que o bullying, né, se a gente for parar para pensar, ele tem sido levado a sério e nomeado faz pouquíssimo tempo. Sim, E a sim. gente aqui está falando muito de escola, mas isso não acontece só na escola. Então, Não, se seu filho está sinalizando de que não quer ir na casa daquela tia, ou de não quer ir naquele espaço onde estão tais amigos, o porquê que é? Porque uma vez ou outra, criança ou adolescente sinalizar que não está querendo ir a um lugar. Agora, quando isso é muito recorrente, por que a gente não ativa aquele olhar atento de tentar entender o que está acontecendo, do porquê? Então tá, você não quer ir, mas por quê? Porque a criança também não sabe explicar muitas vezes. Então a gente vai fazendo com que ela construa essa explicação. Ah, eu não quero ir porque eu não quero. Mas por que você não quer? Ah, porque todo mundo briga comigo. Mas briga como? Mas quem briga? O que que faz? O que que fez? O que que falou? Se a gente vai perguntando e vai tirando deles, né, essas informações. E é só assim que a gente consegue, porque muda o comportamento. Todo mundo que está sofrendo algum tipo de bullying, de agressão, de ataque, tem uma mudança de comportamento. Se a gente estiver atento, a gente vai perceber. É. sim. Normalmente a gente vai descobrindo essas coisas, né, o que está acontecendo mesmo, conversando, tendo esse diálogo. Então a gente tem que ter esse ambiente, né? A Sandrinha comentou, ele não tinha, eu não proporcionei para o meu filho também um ambiente seguro para que ele pudesse falar. Como ele também, né, criança, eles não têm essa Sim, noção. é. E aí ele sabia, né, que o certo era ele querer ir para a escola, né? Minha mãe tá falando não. Então eles acabam pensando assim, isso daí é uma coisa que eu não preciso falar, não é importante para eu falar. Então a gente sempre buscar ter esse ambiente assim, né, para que eles no momento ou outro falem alguma coisa para nós, a gente faça as perguntas, ter um diálogo, né? Porque a criança, enfim, ela não sabe. E o adolescente, o que acontece com o adolescente? Que ainda é mais complicado a gente descobrir se ele tá ou não tá sofrendo. Porque ele normalmente ele disfarça, ele não quer que você saiba muitas vezes, porque ele nem quer que você vá tomar alguma atitude. Muitas vezes eles temem, né, que a gente vá lá conversar na escola, que a gente vai falar com a mãe do amiguinho que está perseguindo o nosso filho. Não têm muito receio da nossa reação, muitas vezes, né? Porque eles querem resolver sozinhos. Eu não preciso mais da minha mãe me protegendo, né? E tem também isso muito na provocação. Sim. Aquele adolescente que está intimidando o outro, muitas vezes assim, você é filhinho da mamãe, você já vai reclamar com a sua mãe? Então, assim, eles não querem que a gente descubra. Então, nosso olhar investigativo, né, vamos dizer assim, tem que ser mais afiado ainda, né? Sim. Mais afiado. E às vezes eles vão soltar uma coisinha ou outra no momento que a gente nem está muito Entendi. esperando. Não é um momento programado, né? Então é um pouquinho mais delicado, eu acredito, Na na adolescência adolescência. aí a gente pode perceber que, assim, se eles se cobram muito, né? Que às vezes sai da boca deles, tipo, ai, não sei fazer nada mesmo, nada do que eu Uhum, faço dá certo. é, Uma visão sobre si muito negativa, né? uhum, Isolamento, é, porque e o que às vezes a gente confunde, né? Porque já é natural do adolescente que ele fique no canto dele, principalmente agora com o celular e tudo mais. Então, assim, eles já ficam muito no já canto fica. deles, né? Mas quando isso se torna excessivo, né? Quando nenhum do convite que a gente faz é aceito, quando passa a ser problemático isso na casa, né? Uhum, Esse E o isolamento. adolescente ele isola da gente, né, amiga? Mas eles Não querem os do mundo. pares. Aí, se ele eles nunca é querem os convidado, amigos, ninguém me chama, não vou porque ninguém me convidou, ou então nunca está em nenhuma turminha. Sim. é, Aí a gente precisa ter uma É atenção outro ali. sinal também, né? Que é,
eles estão em turmas. Aí meu filho, apesar, né, que a gente, dependendo do pai e da mãe, acha isso bom, não está em turma nenhuma, né? Mas é É. natural da adolescência. Se o adolescente não está em turma nenhuma, né? Uhum. Não, vai fazer trabalho, não tem grupo, não vai em festinha nenhuma nunca pede para nada. Isso é É. um sinal de alerta, né? É. Que não está pertencendo. Por quê? É. Quando ele Né? fala que ai, não gosta de ninguém da sala, a É. escola inteira é ruim, tudo bem. A gente sabe que quando eles, né, se tornam adolescentes, a escola não é mais assim tão atrativa quando era para criança, né? Eles não vão, às vezes estão empolgados, mas sempre tem, né? Mas A turma não é empolgante, turma, turma é empolgante, né? a turma é empolgante. A gente sabe que o interesse muitas vezes do adolescente na escola não é tanto assim a matéria, é geralmente tudo que eles vão viver ali em termos de relacionamento. E se eles não têm, se isso é uma coisa que eles, né, querem, eles não querem que a gente saiba que eles não estão felizes com aquilo. Eles mostram que eles estão bem, eles que não querem, eles que não gostam. Então, a gente vai percebendo que eles não estão bem, assim, é sutil, né? Eles não estão tão felizes, estão mais, sabe, desanimados. Às vezes o rendimento escolar também cai, né? Às vezes ele ia bem na escola, de repente começou a não ir tão bem, as notas, né? É uma forma, às vezes, de chamar, né, a nossa atenção. Se a Fora, gente né? Às vezes começa a chorar muito, sem ir, motivo. A Uhum. criança, principalmente como a Sandrinha sinalizou, às vezes eles não sabem falar, eles só estão com vontade de chorar. Chega na porta da escola, trava, não quero ir, É, não quero entrar. Então a gente precisa dar uma atenção, né, sim. relacionado a isso. Eu acho que a única maneira da gente descobrir se não tem uma comunicação aberta, se a pessoa não chega e não conta abertamente, e dificilmente Uhum. vai contar porque tem vergonha, acha que a culpa é dele, que Uhum. estão fazendo É. porque ele merece aquilo. Então a gente precisa olhar essas mudanças de comportamento, e né? É. outra coisa, né, que às vezes a gente fica rotulando como frescura, né? Muitas vezes vem coisa física também, né? Dor de cabeça constante, dor de Dor barriga, de barriga. dor de estômago, aí tá nessa reclamação constante que não tá bem fisicamente, né? Principalmente na hora de ir para a escola, Sim. Uhum. né? É. E às vezes a gente não liga um fato ao outro, né? Então, Não, assim, vai desde o físico até reações emocionais mesmo, né? Aí dessa criança, desse adolescente, né? Como um certo isolamento social, né? Que não é deles, né? não. Vocês falaram, isolamento, eles não querem estar perto dos pais ali. Dos adultos ali, Pares, né? com os pares, eles querem estar sempre ali, né? Se não está Sim. nessa busca, o que está acontecendo, né? Então, Uhum. Uhum. existem vários sinalizadores aí que a gente precisa estar atento, né? Mas, para isso, a gente precisa estar presente na vida deles, né? Sim. E é outra coisa também que a gente tem ouvido muito, né? A gente quer que os nossos filhos saiam e um assunto vai puxando o outro, tudo, né? Uhum. Saiam das telas e tudo mais, mas onde é que a gente está com o olho também, né? É. Sim. O Eu quanto a acho gente que a se gente mostra precisa disponível. criar esse hábito de ter um momento. A gente sabe que aqui, né, a gente não gosta muito de pregação, que a gente sabe que a vida é É corrida, cada um tem uma corrida, é rotina pura. difícil. Uhum. Então, assim, aqui a gente não está falando de, todos os dias você precisa sentar e ficar 2 horas Não. num momento, cabeça com seus filhos. Não, não é nada disso. Dentro da sua rotina, do que Sim. você vive na sua casa, que só você sabe, como que você consegue criar este momento para que a criança ou adolescente consiga contar coisas que ele não vai contar na correria, seja no É. caminho levando para a escola, seja na hora do banho, ou então fazendo um esporte junto, ou que eu só tenho 15 minutos e sempre falar, a gente tem 15 minutos agora, eu vou te contar uma coisa que me deixou muito triste no meu dia, conta uma do seu. São nessas pequenas coisinhas que você vai tirando, e a gente tem que Uhum. colocar isso na rotina. A gente não escova o É. dente, não vai trabalhar, não toma banho, inclui ali na sua rotina, Sim. É. que é importantíssimo, porque senão os dias vão passando, atropela, o ano voa e você É. não E ao para para mesmo pensar tempo que nisso. a gente entende, né, Lu, que é muito difícil, o nosso dia é corrido, a gente tem nossas emoções, a gente tem uma história, né, que a gente trouxe. Realmente não é fácil educar um filho, Não, mas a gente é responsável por isso, né? Se eu não sim, estou conseguindo, do que eu preciso me abastecer
para estar presente aqui para olhar para essa criança, né, para esse adolescente. Porque, por mais que a gente não goste de falar, né, que a gente não quer cobrar nada de ninguém, não é a nossa função aqui, mas a gente despertar que sim é nossa responsabilidade de adulto, Sim. pai e mãe. Se eu não estou bem, eu não estou dando conta, o que eu preciso fazer para ter um tempinho, para olhar para essa criatura que está aqui na minha frente, para E que ajudar, porque precisa, a né? gente, como você muito bem fala, Lu, a gente é o adulto da relação, né? Sim. Então, se eu não E estou ser o bem, adulto às vezes cansa, mas não tem cansa, como mas não ser. Nossa, muito. Mas é como? isso, né? A gente tem que se colocar, né? Que a gente tem que se colocar assim, ai, tá todo momento disponível para o filho, mas ele precisa sentir, ao menos, que nós somos acessíveis a ele, né? Que apesar de nós termos um dia corrido, apesar de. Porque eles respeitam a gente parece que não, mas eles sabem que, das coisas que a gente precisa fazer, da nossa tribulação. E muitas vezes eles falam: não, não quero preocupar minha mãe, não quero preocupar meu pai. Mas se eles sabem que no momento que aperta lá, né, o calo deles, a gente tem essa acessibilidade de ao menos falar, olha, filho, agora não, mas tal hora a gente vai, sabe? Uma acessibilidade assim de diálogo, eles já vão se sentir mais tranquilo, né? Porque se eles não percebem isso, a quem que eles vão recorrer? E eu acho também que é muito importante, porque assim, a gente não consegue dar conta de tudo, óbvio, né? Mãe não é onipresente, ela não está em todos os lugares, né? E a escola, ela precisa ser uma grande parceira das famílias, né? Então, Com nesse certeza. momento, assim, por exemplo, do bullying, que a gente não está muito entendendo o que está acontecendo, nosso filho está com dificuldade de se expressar, a gente procurar entender também qual é o olhar ali da professora que está ali junto com ele, né, tem escola que às vezes tem lá, ali uma coordenadora ou alguém ali, algum funcionário da escola, que a gente sabe que o nosso filho às vezes tem um certo vínculo, né, dependendo de quanto tempo ele está ali na escola. Então, a gente tem um diálogo aberto com essas pessoas também, né? Porque todas essas pessoas, elas contribuem, elas colaboram para esse processo ali de proteção, de autoestima, educacional, todo mundo, né? É uma equipe. Então, a gente ter esse acesso, a gente conversar, não naquele olhar acusador, né, que muitas vezes a gente vai desconfiado, né, mas assim de investigativo mesmo, querer saber como que está acontecendo, de repente um outro adulto enxerga coisas sobre nosso filho que a gente não está conseguindo enxergar, né? Sim. Então acho que é importante também isso. E você falou, Paty, até foge um pouquinho aqui do que a gente está falando dos sinais, mas é uma coisa muito importante da gente lembrar também, que não se educa, né, sozinho. A gente é humanamente possível, a gente precisa da comunidade. E aqui falando a comunidade é a escola, É a né? escola. Fortalecer essa parceria da família e da escola, porque parece que ultimamente existe aí uma competição do que é minha responsabilidade, o que é sua, quando que a gente precisa dessa aliança, né? Porque a gente se lembrar de quando a gente era menor e tudo mais, a nossa mãe, nosso pai, ela contava com essa comunidade. Se fizesse qualquer vírgula fora, a vizinha vinha e falava para você. Então tinha uma comunidade ajudando a gente, que a gente achava ruim porque era fofoca, mas de certa forma Protegia. protegia, né? Hoje você está com o filho aí na rua e de repente ninguém nem sabe de filho de quem que é, né? Ai, não é meu filho, não é minha responsabilidade. Não é, Então, ai, não né? é meu aluno, não vou olhar. Sabe, às vezes você está ali na escola, né, na hora do recreio, você vê uma situação ali, né, de bullying ou de ameaça, mas você não é meu aluno. Sabe, os É, adultos, eles têm que também se colocar nessa posição de sim. que eu também tô A cuidando, gente é né? responsável. A gente é responsável também, A gente é corresponsável, responsável. né? A Acho que é Então, principal isso. dica, então, é ativar o botãozinho do olhar atento, do perceber os Uhum, sinais, os sinais sutis, uhum, os não quero, não gosto, não vou, tô machucado. É isso. e é para isso eu isso. preciso conhecer muito bem meu filho, né? Então É é verdade. Exatamente. difícil esse olhar atento, né? É isso, né? Exatamente. Até a Para hoje, próxima, eu acho então, que é menina. essas aí, né? Esses sinais de baixa autoestima.
E até a próxima. Até. Até, meninas. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau.